Olá a todos! Nesta aula vamos falar sobre as etapas da elaboração de um orçamento familiar. O orçamento familiar é uma peça fundamental para a gestão do nosso dinheiro. Permite identificar antecipadamente os nossos rendimentos, as nossas despesas e controlar se o que recebemos e o que vamos gastando corresponde ao planeado. Para elaborar o orçamento familiar, devem ser consideradas 4 etapas. Como referência, vamos olhar para o orçamento familiar mensal. A primeira etapa passa por calcular o rendimento mensal líquido do nosso agregado familiar. O rendimento mensal líquido corresponde ao dinheiro com que ficamos depois de pagar os impostos e a segurança social. Para o calcular, devemos primeiro somar todos os rendimentos que recebemos num mês. Depois, a esse valor, retiramos o que pagamos de impostos e de segurança social. E assim obtemos o rendimento mensal líquido. Na segunda etapa, fazemos para as despesas o mesmo que fizemos para os rendimentos, ou seja, identificamos e somamos as despesas mensais do nosso agregado familiar. Sobre este ponto, poderá ser consultada a aula referente à identificação de rendimentos e despesas. Ainda assim, vamos rever rapidamente alguns aspectos essenciais na identificação das despesas. Começamos por identificar as despesas necessárias fixas, como os gastos com habitação e educação, por exemplo. Depois, identificamos as despesas necessárias variáveis, alimentação, água, gás, luz ou transportes. A seguir, consideram-se as despesas supérfluas, isto é, o dinheiro que gastamos em compras que não satisfazem necessidades, mas sim desejos. Um exemplo deste tipo de despesa é a compra de viagens de lazer a crédito. A propósito de despesas, é preciso terem atenção que algumas são particularmente difíceis de orçamentar. São as pequenas despesas diárias que muitos de nós fazemos com café ou jornais, por exemplo. Estes valores, que normalmente não contabilizamos, podem atingir níveis significativos ao fim de um mês. Por isso, é importante prever no orçamento um valor para estes gastos mensais. Identificadas todas as despesas e depois de as classificarmos como necessárias ou supérfluas, fixas ou variáveis, devemos somar os valores dentro de cada uma das categorias de despesa. De seguida, há que somar os valores apurados nas várias categorias de despesa para obter o total da despesa mensal do agregado familiar. Depois de calcularmos o rendimento mensal líquido e a despesa mensal, que são as etapas 1 e 2, passamos para a etapa 3, onde há que calcular a diferença entre o rendimento mensal líquido e a despesa mensal para obter o saldo do orçamento familiar. O saldo é fundamental para a avaliação da situação financeira do agregado familiar. Estamos perante uma situação de poupança quando o orçamento tem um resultado positivo, um saldo positivo. Neste caso, e sempre que isto seja possível, no final do mês podemos pôr de lado algum dinheiro. Quando estamos a gastar por mês mais do que aquilo que conseguimos ganhar, temos um saldo negativo no nosso orçamento. Estas situações devem merecer a nossa atenção, pois há que procurar reduzir as despesas para um valor inferior ao do rendimento que recebemos. E com isto entramos na quarta e última etapa, a gestão do orçamento familiar. Se o saldo mensal do orçamento for positivo, podemos pensar, como disse, em pôr algum dinheiro de lado e reforçar as nossas aplicações de poupança. Neste caso, podemos suportar melhor um aumento inesperado das despesas ou uma quebra não prevista nos rendimentos. Deste e de outros aspectos falamos na aula Conceitos Gerais sobre Poupar e Investir. Se estivermos numa situação em que o saldo mensal do orçamento é negativo, há que procurar diminuir as despesas para que o seu valor seja menor do que o rendimento que recebemos. É aqui que se torna muito útil a classificação das despesas em necessárias ou supérfluas, já que saberemos mais facilmente que despesas temos mesmo de manter e que despesas podemos reduzir significativamente ou até eliminar. E neste caso, não estamos só a falar no corte em despesas supérfluas. Na verdade, depois de eliminar este tipo de despesa, há que ver se é ainda necessário e se podemos baixar o valor das despesas necessárias variáveis, isto é, das despesas que não podemos eliminar totalmente, mas que podemos reduzir através de um reajustamento dos nossos consumos. Recordo-vos que na aula sobre identificação de receitas e despesas há exemplos de todos estes tipos de despesa. Importa ainda referir o seguinte: um orçamento com um elevado peso de despesas fixas
tem uma estrutura mais rígida e, portanto, é mais difícil de ajustar. Quer isto dizer que, no caso de haver uma quebra inesperada nos rendimentos, como a entrada numa situação de desemprego, por exemplo, provavelmente vamos precisar de reduzir as nossas despesas e teremos alguma dificuldade em baixar essas mesmas despesas se grande parte delas for fixa, uma vez que, como se refere na aula sobre identificação de rendimentos e despesas, uma alteração no valor das despesas fixas não depende de uma decisão nossa, pois essas despesas correspondem a compromissos já assumidos. Por outro lado, se as despesas variáveis representarem o grosso dos encargos que temos, então o nosso orçamento tem uma estrutura mais flexível, sendo mais fácil reagir a quebras de rendimento. Vamos ver agora alguns aspectos que gostaria de assinalar para tornar mais fácil o planeamento e controle das despesas mensais. Os comprovativos das despesas, como faturas, recibos ou extratos bancários, ajudam não só a controlar as contas, mas também a planear nos meses seguintes o valor das várias despesas do agregado familiar. Por isso, devemos guardar e organizar os documentos que comprovam essas despesas. É também útil anotar as datas de pagamento das despesas, sobretudo das que tenham um valor mais elevado ou um caráter irregular ao longo do ano. Ao registar estas datas, torna-se mais fácil identificar as despesas que são cobradas apenas uma ou duas vezes ao ano, por exemplo, e que podem ter um impacto muito significativo no mês em que as temos de pagar. Nestes casos, e como sabemos a data em que o pagamento terá de ser feito, podemos deixar de lado todos os meses determinado valor que servirá para pagar a despesa na data prevista. E assim conseguimos reduzir o impacto de despesas mais elevadas que tenhamos pelo facto de serem cobradas de forma irregular. Há também algumas despesas, como prémios de seguro, que podem ter um valor elevado e que se pagam uma ou duas vezes por ano, por exemplo. Nestes casos, para reduzir o impacto destas despesas no nosso orçamento, podemos solicitar à seguradora o pagamento mensal, tornando mais leve esse pagamento. Mesmo que não se ache necessário repartir o valor anual de algumas despesas pelos meses do ano, ao anotar as datas das despesas mais relevantes, conseguimos também evitar esquecimentos, surpresas e faltas de pagamento por não estarmos preparados para pagar essas despesas na data devida. Evitar estas situações é especialmente importante porque muitas vezes elas são seguidas por penalizações por atraso de pagamento, o que implica um aumento desnecessário das nossas despesas. Na gestão do orçamento familiar, é ainda de referir que, sempre que pudermos, devemos ponderar o pagamento antecipado de empréstimos que tenhamos contraído. Este pagamento permite reduzir a despesa fixa com prestações, tornando a estrutura das despesas do nosso orçamento mais flexível e mais fácil de ajustar a eventuais imprevistos financeiros. Uma última nota. Depois de feito o orçamento, é importante assegurar um acompanhamento mensal para garantir que as despesas, o rendimento e a acumulação de poupança estão a evoluir de acordo com o que planeamos. Se desse exercício resultar alguma poupança, devemos planear o que fazer com esse dinheiro. É disso que falaremos nas aulas da área de formação, Poupar e Investir. Muito bem, espero que esta aula tenha sido útil e que vos ajude na elaboração do orçamento familiar.